uma boa tarde a todos e todas que assistem a gente aqui, né? Que deram a oportunidade de a gente poder desenvolver esse quadro. Meu nome é Júlia Helena e eu estou estreando aqui com o nosso ilustríssimo convidado, um programa Juridiquês, que vai tentar trazer um pouquinho do direito para vocês que estão aí nos assistindo, que estão acompanhando as postagens. E eu vou apresentar o nosso grande convidado, professor Guilherme Lucchesi, professor da Universidade Federal do Paraná, doutor pela mesma instituição, meu orientador de iniciação científica e um grande professor, um grande amigo. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso quadro, muito obrigada, né, pela participação. Eu que agradeço, Júlia, pelo convite e a todos e todas que estão aqui dando audiência para os Jovens Cansados Falam. Muito obrigada, professor. Professor, hoje vamos tratar de um assunto que ele andou repercutindo bastante na mídia, né? Andou estremecendo bastante as pessoas e um pouco do que as pessoas acreditavam, né? Que foi um caso levado ao STF do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A partir desse caso, eu queria perguntar algumas coisas para o senhor, e, sinceramente, assim, que o senhor me explicasse como se eu tivesse 5 anos. Né? Não precisa falar comigo como se eu tivesse 5 anos, mas pode me explicar como se eu tivesse 5 anos, a respeito de alguns conceitos que foram trazidos lá, né? Começando pela ideia de competência, assim, mas afinal, né, o que é competência, por que isso existe, por que isso é uma coisa importante dentro do processo penal e por que isso foi levado tão longe, né? Então, Júlia, isso tudo começa com uma questão de separação de poderes, né? Se você pensa no Estado, o Estado trabalha na lógica do Poder Executivo, né? Tem lá o chefe do Poder Executivo, quem determina ou deveria determinar, né, as políticas públicas a serem seguidas por toda a população. Existe o Poder Legislativo que cria as leis, cria as regras que devem ser seguidas pela população. E existe um terceiro poder, o Poder Judiciário, que é responsável por analisar os casos que são trazidos perante a justiça e dizer, né, qual é a regra que se aplica no caso concreto, dizer se a lei que foi criada pelo Poder Legislativo deve ser seguida, dizer se o Poder Executivo está seguindo corretamente aquela lei, né, exercendo adequadamente as suas atribuições. Pois bem, o Poder, né, Judiciário, ou vamos usar um termo um pouco mais técnico, o poder jurisdicional, né, o poder de dizer o direito, de dizer qual que é a regra que se aplica ao caso concreto, ele é um só. Ele é uno e é indivisível. Vale dizer, o poder jurisdicional que tem o Supremo Tribunal Federal é o mesmo que o juiz da primeira vara criminal de Curitiba. Agora, como que a gente divide o exercício dessa jurisdição? Nós vamos dividir pelo âmbito de atribuição de cada um desses juízes, né, de cada uma dessas unidades do Poder Judiciário, e vamos atribuir a cada uma delas competência. Para quê? Para que cada uma tenha um âmbito delimitado, mais importante, pré-definido, para exercer o poder jurisdicional. Imagine que bagunça seria se a gente tivesse um juiz que pudesse decidir sobre absolutamente tudo. Seria muito estranho. Muito estranho, né? Não existe um juiz universal, um juiz que é responsável, né, por todos os casos criminais do Brasil inteiro, ou melhor, né, por todos os problemas envolvendo contratos, problemas envolvendo empresas, problemas envolvendo divórcio, né? A gente tem que estabelecer qual que é a medida da jurisdição que deve ser exercida por cada um desses juízes. Então, quando a gente pensa no sistema brasileiro como um todo, o que a gente tem? A gente tem lá no ápice do nosso sistema um Supremo Tribunal Federal, que tem uma série de atribuições, né? O nosso sistema ele confere muitos poderes ao STF, na medida em que o STF, claro, compete a ele dizer em última instância, né, o que é a Constituição. O Supremo, nesse ponto, é o guardião da Constituição e guarda pela constitucionalidade de todo mundo que está abaixo dele.
Mas, além disso, ele julga uma série de políticos pelos seus crimes, ele faz o que a gente chama de controle direto de constitucionalidade. Qualquer um pode ir até o Supremo para fazer a revisão do que é constitucional, né, nas diversas leis e nos atos administrativos aplicados pelo Poder Executivo, né, em todas as unidades da nossa federação. Abaixo dele, nós ainda temos, num plano superior, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que cuida do controle da legalidade da chamada justiça comum, e aí o negócio começa a ficar interessante, né? Começa a pegar fogo ali. Veja só, Júlia, existe a justiça comum, que é responsável por julgar tudo aquilo que não seja especial. Certo. Aí você vai me perguntar, o que é especial, professor? Eu vou te dizer o seguinte, existem as chamadas justiças especializadas, que é mais fácil explicar o que é especial para a gente chegar ao conceito do que é comum por negativa, né? Então, em primeiro lugar, uma justiça extremamente especial, justiça militar. A justiça militar é responsável por julgar os atos, né, das Forças Armadas da União. Então, você tem lá em Brasília o Superior Tribunal Militar, o STM, e abaixo dele você tem todas as auditorias militares do Brasil. Né? Bacana. Essa justiça ela é uma justiça federal, né, e ela julga as Forças Armadas, e ela está lá vinculada ao STM. Ao ladinho do STM, a gente tem a Justiça do Trabalho. Então, lá em Brasília, tem o Tribunal Superior do Trabalho, responsável, né, pelas orientações jurisprudenciais em matéria do trabalho, responsável pela interpretação da lei ordinária, né, da lei, digamos, que é infraconstitucional em toda a matéria do trabalho. Abaixo dela, nós temos os tribunais regionais do trabalho, um para cada estado do Brasil, via de regra, tá? E abaixo dos tribunais regionais do trabalho, nós temos os juízes do trabalho. Então, se eu, né, sou empregado de uma empresa, quero demandar o meu empregador, eu vou procurar uma justiça do trabalho. Se eu perder, eu vou para o Tribunal Regional do Trabalho. Se eu perder, eu vou para o TST, né, para o Tribunal Superior do Trabalho. Ao ladinho dele, a gente tem a última justiça especial, que é a eleitoral. Você tem o Tribunal Superior Eleitoral, que não só julga matérias de direito eleitoral, né, matérias relativas às eleições, como no Brasil a gente tem uma situação muito peculiar, que o TSE é o órgão que organiza as eleições. Então ele que vai dizer que dia que vão ser as eleições, como funciona o alistamento de mesários, quem pode ser candidato, quem, uma vez eleito, toma posse, né? Tudo isso é a Justiça Eleitoral que diz. Bastante coisa. Muita coisa. Então a gente tem o TSE, lá em cima, em Brasília. Nós temos abaixo deles os tribunais regionais eleitorais, certo, um para cada estado. E abaixo nós temos as zonas eleitorais, né? Em cada uma vai haver um juiz eleitoral. Então, tudo que não for eleitoral, trabalhista ou militar, pertence à justiça comum. E aí, dentro da justiça comum, a gente tem uma segunda divisão. Meu Deus do céu! Pois é. Existe a justiça federal e existe a justiça estadual. O que é estadual? Tudo que não for federal. E o que é federal? Federal, né, é o que o artigo 109 da Constituição diz ser matéria da Justiça Federal, e a gente foca, pelo menos em matéria criminal, no inciso 4º do artigo 109, que diz que compete à Justiça Federal julgar aqueles casos que envolvam bem, direito ou patrimônio da União. Tudo aquilo que tiver algum interesse do Poder Executivo Federal, né, da nossa União, vai ser julgado pela Justiça Federal. Então, a gente tem 5 tribunais regionais federais, um para cada região, né? Então, a gente tem um no Sul, um em São Paulo e Mato Grosso do Sul, um em Rio de Janeiro e Espírito Santo, aí um responsável pelo Nordeste, excetuado o Maranhão, e a primeira região é a maior de todas, envolve toda a região Norte, envolve o Maranhão, envolve Minas Gerais, envolve o Distrito Federal. Caramba, pega enorme. O centro ali. É enorme. Nossa. Né? E aí, abaixo dessas tribunais regionais federais, nós temos as varas federais, né, os juízes federais. E aí, a justiça estadual é todo o resto que não pertence a uma dessas justiças especializadas, que são os tribunais de justiça, um para cada estado,
e abaixo deles os juízes de direito, que são as varas estaduais, né? Então, existirá para cada juiz de direito, para cada juiz federal, para cada juiz, para cada zona eleitoral, para cada juiz do trabalho ou para cada auditoria militar, um feixe delimitado de atribuições, que nós vamos saber de antemão, né, antes de o caso chegar até o Poder Judiciário, a gente precisa saber quem vai ser o juízo competente para julgar aquele caso. Isso é importante por força de um princípio da Constituição que nós chamamos o princípio do juiz natural. Segundo ele, né, o que é importante a gente saber? Antes do Poder Judiciário ser chamado para agir em um determinado caso, é preciso que a gente saiba qual é o juiz competente e por quê. Para garantir uma justiça, para garantir uma imparcialidade, para que depois de que o crime seja cometido, ou depois, enfim, que aquele caso, aquela controvérsia chegue ao Poder Judiciário, alguém não venha e diga, não, quem vai te julgar é o fulano de tal. Por quê? Porque ele gosta ou porque ele não gosta de você. Isso nos assegura uma imparcialidade. Bacana. E a gente vai saber sempre, em razão da matéria, em razão do local, né, do território, em razão da função que está sendo exercida por aquele juiz, quem vai ser o juiz competente para julgar cada caso. Maravilhoso. Então isso dá uma segurança para o próprio acusado, e não só isso, né, para o próprio juiz também, né, na posição dele, de imparcialidade, né, junto com todas as outras garantias de um magistrado. Muito bacana, professor, muito bacana. E me diga uma coisa, se esse juiz ele não tiver as características de imparcialidade e tudo mais, o que acontece no caso em questão? Tá. Então, uma vez a gente estabelecendo, né, qual é a unidade da jurisdição que vai julgar um determinado caso, quem vai ser o juiz competente, aquele magistrado que está vinculado àquela vara é o responsável pelo caso. Né? No nosso país, os juízes prestam concurso público para assumir os cargos e, uma vez assumindo, a corregedoria, o tribunal vai estabelecer qual é a unidade da jurisdição que ele vai atuar. E ele passa a ser o responsável por aquele caso. Né? Então, a gente parte de um pressuposto que o juiz competente é imparcial e está apto para julgamento do caso. Esse é o pressuposto. Pressuposto. Né? Agora, uma vez nós sabendo, né, quem é a pessoa que vai julgar o caso, nós precisamos entender que quem está nos julgando é um ser humano. E o ser humano está sujeito, né, a limitações e a lapsos na imparcialidade como qualquer pessoa. Por isso, a nossa legislação, tanto o Código de Processo Civil quanto o Código de Processo Penal, estabelece condições objetivas e condições subjetivas para nós aferirmos a imparcialidade do julgador. Então, no primeiro caso, quando a gente vai lidando com circunstâncias objetivas, nós vamos dizer que o juiz está impedido de julgar. Quais são as hipóteses de impedimento? Elas são todas muito claras na lei. Né? Por exemplo, quando o esposo, né, o cônjuge ou o parente do magistrado tiver atuado no processo como advogado da parte, como membro do Ministério Público, como juiz, o cônjuge ou o parente está impedido de atuar no mesmo caso em que, né, o seu cônjuge ou parente tiver atuado anteriormente. Seria meio estranho, né? O marido jogando o caso da esposa. Não caberia. Não caberia. Seria meio complicado, né? Da mesma forma, Júlia, se o juiz tiver, antes de assumir a magistratura, tiver atuado como promotor de justiça, no caso, ou como advogado, ou até mesmo como testemunha, ele também está impedido. Então, é uma condição objetiva. Aferiu, o juiz está impedido, ponto. Não se discute se ele teria ou não teria condições de julgar. Né? Isso é bastante objetivo. Do mesmo modo, lembra que eu estava falando das esferas, né? Se o juiz tiver atuado em primeiro grau, ele não pode voltar e julgar o caso em segundo grau depois que ele for promovido, porque você precisa ter uma revisão por um outro órgão. Então, é uma questão objetiva, é um impedimento. Né? Do mesmo modo, se ele tiver algum interesse direto no feito, digamos, o juiz é sócio de uma empresa que está sendo demandada na vara do trabalho, ele não pode julgar aquele caso, ele tem um interesse direto. Mas isso tudo é aferido objetivamente. O negócio começa a ficar um pouco mais complexo, um pouco mais interessante, quando a gente fala da suspeição.
A gente diz que o juiz é suspeito quando houver uma situação de quebra de imparcialidade. E o código estabelece para nós um rol que não é taxativo, ou, em outras palavras, né, as hipóteses que estão enumeradas lá no Código de Processo Penal, no artigo 254, elas não são as únicas hipóteses, elas apenas são exemplos do que configura uma quebra de imparcialidade apta, né, a tornar o juiz suspeito, isto é, né, uma presunção de que ele está agindo de forma a violar a regra básica da imparcialidade que deve reger o nosso sistema judiciário. Então, o que a gente tem aqui? Né? O primeiro caso, eu diria que é um caso bastante difícil da gente aferir em termos concretos. Ele fala que o juiz é suspeito quando ele for amigo íntimo ou inimigo capital de uma das partes. Complicado. Então, são conceitos super bem complicado. vagos, né? Veja, né? Quem é um amigo e quem é um amigo íntimo? Né? Amigo íntimo é aquele que frequenta a casa, não frequenta a casa, é aquele quem você sabe o telefone de cor, é aquela pessoa que está nos contatos frequentes do teu WhatsApp, quer dizer, quem que é o amigo íntimo? Né? A gente não sabe. A lei, ela cria uma margem aqui para o magistrado não precisar se declarar suspeito toda vez que ele tiver alguma espécie de amizade com a parte. Justo. Então, aqui, como é subjetivo, não basta que as pessoas digam, olha, ele é amigo do Facebook, ou um segue o outro no Instagram. Ah, curtiu uma postagem no Twitter, é amigo. Não é. A amizade íntima precisa ser algo a mais, a gente não sabe o que é esse algo a mais. Mas o mais interessante. Por exemplo, um padrinho de casamento do juiz. Isso dá para considerar uma amizade íntima, né? Existem alguns exemplos que são bem gritantes com isso, né? Mesmo a questão do padrinho de casamento, quem sabe um dia tenha havido uma amizade que não mais existe. E a pessoa já se sinta, de algum modo, desobrigada da sua imparcialidade. Então, é uma questão muito complexa. E por isso o ideal, Júlia, é que, nos casos de imparcialidade, o próprio magistrado se declare suspeito. Porque ele vai dizer quando ou não a imparcialidade dele está comprometida. Né? O mesmo caso na inimizade. Digamos que eu tenho uma pessoa como desafeto. Né? Isso é suficiente para me tornar, de algum modo, suspeito, né? ou parcial para julgar o caso? Não gosto da pessoa, não vou com a cara dela. Eu não posso julgar nenhum caso dela. O ideal é que, se aquilo é algo que atinge o meu âmago, puxa, declare a suspeição e não se coloque, né, numa condição de ter que julgar um caso em que isso vai ser questionado depois. Porque o que acontece, né, depois eu vou seguir para as outras hipóteses de suspeição, mas se eu, como é que eu posso dizer? Se o juiz não se declara suspeito no momento em que ele for, né, e ele fizer isso, vamos dizer, de ofício significa sem ser provocado por ninguém, ele espontânea própria faz aquilo, né? Ou uma vez provocado por alguma das partes, ele tem a oportunidade de dizer, não sou imparcial, sou suspeito, não vou julgar o caso, mande-se para o próximo juiz da fila, né? Porque todo mundo tem um juiz substituto para assumir justamente nesses casos, é por isso que a substituição está lá. Se eu não reconhecer essa quebra de imparcialidade, é possível que a parte reclame isso ao tribunal. Existe um recurso próprio chamado exceção de suspeição, em que eu vou trazer evidências que mostram por que a imparcialidade está comprometida. Então, para você não ter, né, a tua vida sendo ali devassada por outras pessoas que querem saber de quem que você é amigo, de quem que você não é amigo, ou pior, de quem que você é inimigo, o ideal é, uma vez que a parcialidade esteja comprometida, que isso seja reconhecido. Tá? Mas vamos lá. Outro caso interessante. Tá? Se o próprio juiz, se o seu cônjuge, se seu ascendente ou descendente estiver respondendo a algum processo semelhante, em que houver uma controvérsia sobre o caráter criminal, eu não posso julgar o caso. Por quê? Porque eu posso estar querendo fazer jurisprudência nesse caso para aproveitar um outro caso em que eu tenho um interesse direto. Caramba. Então, não é uma questão objetiva, né? Mas é possível que eu reconheça que eu não sou imparcial como o nosso sistema constitucional exigiria que eu fosse. Do mesmo modo, né, se o próprio juiz, o seu cônjuge, algum parente seu,
tiver que sustentar demanda ou responder a um processo que precisa ser julgado por uma das partes, digamos, né? O juiz de Ponta Grossa é réu num processo em Curitiba, mas o irmão do juiz de Curitiba é réu em Ponta Grossa. Caramba, daí fica né? aquele... Senão parece uma troca de benefícios, né? E é justamente essa aparência de imparcialidade que a justiça quer, né? Não basta a justiça ser imparcial. Ela, além de ser imparcial, ela tem que aparentar ser imparcial também. Lembrando que não basta só aparentar ser imparcial, tem que aparentar ser imparcial e também ser imparcial na prática, né? Isso é algo fundamental. Importante. Super. Aí, uma outra hipótese, né? Se o juiz tiver aconselhado alguma das partes, eu sou amigo do juiz, mas não sou amigo íntimo, eu tenho uma proximidade com o juiz, manda uma mensagem para ele: doutor, olha, eu tô com um problema aqui, o que eu faço? Se o juiz me orientar, ele não pode julgar o caso. Por quê? Porque ele já estava sinalizando o que para ele é importante e como que ele julgaria aquele caso naquela dada circunstância. Então, aqui estaria havendo uma antecipação do julgamento, que é justamente o que a gente não quer, né? Um juiz pode orientar as pessoas. O ideal é que as pessoas procurem advogado, mas o juiz pode orientar as pessoas. O que ele não pode fazer é orientar alguém e julgar aquela pessoa que ele tiver orientado. Isso vale tanto para a defesa quanto para a acusação. Numa hipótese, assim, né? Sem trazer nenhum elemento da realidade, aqui nada de fato, né? Sem trazer nome. Mas se o juiz ele se comunica expressamente, ele tem grupos com uma das partes, né? No caso, vamos supor que é com o Ministério Público. Vamos supor que o magistrado ele está em contato direto com o Ministério Público, orientando as ações, orientando o pedido de produção de prova. Isso seria possível encaixar como suspeição? Eu diria o seguinte, Júlia, não tem problema nenhum o magistrado se comunicar no WhatsApp, nem com os advogados, né? Eu possuo amigos juízes, não tem problema nenhum me comunicar. Do mesmo modo, membro do Ministério Público também. Inclusive, saindo aqui da nossa realidade da capital, se a gente for para as comarcas do interior, né, em geral, as duas únicas autoridades que se conhecem e convivem, porque o gabinete é um vizinho do outro, é o juiz e o promotor. Quer dizer, eles passam pouco tempo na comarca, se um quer marcar uma festa, vai um jantar na casa do outro, né? Geralmente, isso não tem problema. Agora, o que não pode acontecer é, de algum modo, esse locus de convivência, né, esse local de convivência privilegiado, se transformar em um espaço em que os casos que são submetidos ao poder jurisdicional são submetidos, né, são discutidos. Então, digamos assim, o juiz pode convidar o advogado e o promotor para jantar na sua casa? Pode. Só que no jantar você não vai discutir o caso que está julgando. Justo, para não dar nenhum indício de não imparcialidade, né? Exatamente. Então, o juiz, o promotor e o advogado querem marcar no grupo de WhatsApp para jogar futebol juntos, não tem problema nenhum. Agora, o grupo é para discutir futebol ou outros assuntos ali correlatos e não os casos submetidos ao poder jurisdicional. O magistrado não pode, em hipótese alguma, sob pena de violar a imparcialidade dele, orientar o que o advogado de defesa ou o membro do Ministério Público deve fazer nos casos em que ele está julgando. Entendi. Justíssimo. E me diga uma coisa, professor, né? Partindo dessa ideia de suspeição, assim, né? Do juiz que é suspeito por motivos mais íntimos, subjetivos, que são um pouco mais difíceis de identificar. O que acontece caso as pessoas elas vejam que o juiz é suspeito, caso posteriormente um tribunal maior, um tribunal superior, o STF, por exemplo, identifique que essa pessoa realmente era suspeita e ela não poderia ter julgado o caso? O que acontece com todas as provas, com tudo que estava ali? A justiça entende, né, e isso é um entendimento da jurisprudência, quer dizer, das decisões dos nossos tribunais, que uma vez reconhecido ou o impedimento ou a suspensão do juiz, os atos decisórios que ele praticou são nulos. Vale dizer, qualquer decisão que ele tenha tomado no processo é nula. Significa que ela não tem validade, significa que ela não pode produzir qualquer espécie de efeito. Ela tem que ser refeita por um outro juiz.
Entendi. O problema hoje, na verdade, são dois problemas. Primeiro problema, no caso da suspeição, existe um entendimento de que a parte precisa demonstrar qual foi o prejuízo que ela sofreu por conta de ter sido julgada por um juiz suspeito. Eu entendo, e isso eu tenho discutido com os meus alunos aqui da Faculdade de Direito, que esse prejuízo com o perdão aqui do formato do programa, Júlia, você pediu para ensinar como se fosse para uma criança de 5 anos, mas esse prejuízo a gente chama in re ipsa. É uma expressão em latim que significa intrínseco à própria coisa, vale dizer, né? A suspeição existe porque a gente quer juízes imparciais. Se houve um juiz suspeito atuando, significa que ele não foi imparcial, ou seja, ele atuou parcialmente em prol de uma das partes. Se eu estou reclamando, muito provavelmente eu fui a pessoa que foi atingida pela imparcialidade. Significa que o juiz estava sendo parcial à parte adversa à minha. Portanto, o prejuízo ele é inerente a essa discussão. Eu não precisaria vir aqui justificar como que esse prejuízo veio, como que essa atuação parcial do magistrado veio a me prejudicar no âmbito do processo. Mas essa demonstração tem sido exigida das partes. Porque é um problema. E deixa eu te perguntar em relação a esse problema, né? Para as pessoas que estão assistindo o nosso programa e não são do direito, né, no caso, existe uma coisa dentro do processo penal chamado ônus da prova. E a gente entende que o ônus da prova ele recai sobre o Ministério Público, que é quem acusa, né? Quem acusa tem que provar o que está falando. No caso, essa presunção de que a parte ela tem que trazer o que aquilo manifestamente prejudicou ela, seria uma inversão do ônus da prova, professor? Nesse caso, Júlia, eu entendo que não, porque ainda que eu, particularmente no processo penal, eu não costumo trabalhar com o conceito de ônus da prova, porque o ônus pressupõe que se você deixar de fazer aquilo, você vai ter uma consequência negativa. No caso, a acusação ela não tem uma consequência negativa, porque a acusação não perde nem ganha processo. Sim. A função do Ministério Público está lá para processar o acusado. E do ponto de vista da defesa, a defesa também não tem nenhuma espécie de ônus, porque cabe a ela tão somente criar uma situação de dúvida. A carga probatória está toda ela atribuída sobre a acusação. Agora, se eu levanto, se eu suscito uma matéria diferente daquela que, digamos, é a base do caso penal, que não diz respeito ao mérito do caso penal em si, mas é um ataque, digamos, lateral ao processo, e a questão da suspeição entraria aqui, caberia à parte que alega a quebra de objetividade do magistrado demonstrar por que houve a quebra de parcialidade, quebra de imparcialidade, perdão. Justamente por quê? Porque a gente presume, e essa presunção é uma presunção importante, o nosso sistema depende disso, a gente presume que o juiz competente para julgar o caso é imparcial. Essa é uma presunção absolutamente válida e que não é prejudicial ao acusado. Ele é prejudicial quando magistrados não declaram, não reconhecem sua própria suspeição. Mas aí caberá à defesa demonstrar, caberá não só a defesa, a parte que se sentir prejudicada, demonstrar por que é que aquele juiz não é imparcial. Muito interessante, professor. Muito obrigada esse esclarecimento, até para a galera do direito aí poder entender um pouquinho mais sobre essa questão, ver que nem tudo acaba sendo ônus da prova, enfim, Sim. E a segunda questão que o senhor ia levantar, professor? Isso, eu ia voltar justamente nela, Júlia. Porque veja só, os atos decisórios, as decisões que o juiz tomar, então, no processo penal, para aqueles de vocês que estão estudando direito e entendem um pouquinho. A acusação, quando ela é feita, a gente chama ela de denúncia no processo. Então, quando o juiz entende que o caso merece ser julgado, ele profere uma decisão que a gente chama de recebimento da denúncia. Se esse juiz é suspeito, o recebimento da denúncia é inválido. Ele não pode continuar existindo no processo, ele precisa ser refeito por um juiz que seja imparcial. Do mesmo modo, a decisão final do processo, que isso todo mundo sabe, se chama sentença, a sentença também precisa ser dada para o juiz imparcial. Se não for, tem que ser refeita. Então, se uma pessoa foi condenada, se uma pessoa foi presa, e depois se descobre que o juiz que julgou não era imparcial, tudo aquilo fica sem efeito.
você nunca vai conseguir devolver para a pessoa o tempo de cadeia, né, o tempo de prisão em que ela ficou privada de sua liberdade, mas todos os efeitos secundários dessa condenação perdem o seu efeito por conta da decisão do reconhecimento da invalidade. Agora, eventualmente o juiz pode proferir outras decisões no curso do processo, essas outras decisões também são inválidas, mas existe uma discussão se a instrução probatória feita no curso do processo permanece válida ou não. Vale dizer, né, as provas que foram produzidas são válidas ou precisam ser refeitas? Né? Eu diria que as provas produzidas pelas partes, documentos, outros papéis que são entregues em juízo, tudo aquilo permanece válido. O problema é a audiência, porque existe um ato próprio, né, uma audiência de instrução e julgamento, em que o juiz preside o ato e organiza a oitiva de testemunhas, organiza o próprio interrogatório do acusado. Então, veja só, tá? Ainda que num sistema democrático como o nosso, o juiz não é ele quem instrui o processo, ele preside a instrução, mas quem instrui o processo são as partes, o juiz fica num papel imparcial, ele tem uma função importante na instrução, porque eventualmente ele tem o poder de indeferir provas, indeferir perguntas que ele entenda serem impertinentes, que não tenham relação com o processo. Então é possível que um magistrado parcial indefira perguntas, indefira provas no intuito de prejudicar a parte com quem ele tenha uma inimizade ou favorecer a parte com quem ele tenha uma relação de amizade. Então, nesse sentido, essa instrução fica prejudicada, né? Por outro lado, o juiz ele tem a possibilidade de fazer perguntas complementares às testemunhas, visando esclarecer algum fato, e aí ele pode também enviesar a pergunta no sentido, né, em que ele está atendendo, e o ato do interrogatório, isto é, quando o acusado, né, quando o réu no processo comparece para dar a sua versão, as primeiras perguntas são todas feitas pelo juiz. Então o juiz é quem realiza o interrogatório, ele faz as perguntas. Então, se eu sou perguntado com uma pessoa que não quer o meu bem, isso também pode vir a ter um risco no processo. Agora, com relação à instrução, há quem diga que a instrução não é inválida, mesmo que presidida por juiz suspeito, tem precedentes sobre isso no nosso sistema, e mesmo aqueles que defendem que essa audiência de instrução é nula, entendem que essa nulidade depende da demonstração de prejuízo. Ou seja, eu preciso demonstrar como que eu fui prejudicado na minha instrução probatória por um magistrado parcial, por um magistrado suspeito. Né? E isso cria todo um outro grau de dificuldade em que você nem sempre consegue demonstrar, justamente por conta das sutilezas. Né? Você ter uma denúncia recebida contra si, bem, aí você consegue demonstrar que não foi recebida indevidamente, que a sentença gerou uma condenação indevida. Agora, perguntas e outras questões indevidas é algo muito mais sutil, é algo com uma nuance muito maior e dificulta. Por isso nós temos defendido, e esse foi justamente o conteúdo da minha última aula, agora nesse período especial do quarto ano noturno, que nós precisamos de um novo sistema de nulidades que não exija mais da parte a demonstração do prejuízo, porque isso pode acabar sendo uma prova diabólica, uma prova impossível que eu não consigo demonstrar. Muito interessante, professor. Vou encaminhar agora para o final da reunião. Eu queria agradecer novamente a sua presença, né, a sua gentileza de poder conversar conosco, de poder conversar para as pessoas, né? E eu queria aproveitar e fazer a divulgação do livro do professor também. O professor ele lançou um livro sobre a lei anticrime, né? Se o senhor quiser falar mais sobre, professor, fica à vontade. O momento é todo seu. Muito obrigado, Júlia. Então eu vou aproveitar aqui e fazer o momento do merchan. Eu e o professor Thiago Bunin Mendes, do Mato Grosso do Sul, lançamos o livro Lei Anticrime, né, uma aproximação ao sistema acusatório, publicado em meados do ano passado pela editora Tirã Loblanche, uma editora espanhola, mas que tem uma presença forte aqui no Brasil, e nós fizemos uma divisão um pouco peculiar. Embora eu seja professor de processo penal, a pedido do Thiago, que foi o idealizador e o autor da obra, eu escrevi sobre a matéria de direito penal.
Então, sobre as alterações no nosso direito material produzidas a partir da Lei 13.964/2019, também conhecida como Lei Anticrime, em razão do projeto com esse mesmo nome que foi encaminhado ao Congresso Nacional pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública no início do ano 2019, com uma série de críticas e algumas considerações propositivas com relação ao nosso novo sistema penal reformado. Obrigado pela lembrança, Júlia. Imagina, professor, eu queria agradecer muito, né? Agradecer a sua maravilhosa presença por uma última vez. E é isso. Esperamos que todo mundo tenha uma boa tarde, boa noite, um bom dia. Não sei que horas que vão assistir isso, mas é isso aí. Até uma próxima. Até, muito obrigado. Tchau, tchau.